Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero falar sobre a prisão preventiva de Bolsonaro, né, que está gerando uma certa comoção na parte da direita e uma comemoração para a esquerda, né? Nós todos que acompanhamos a política e a economia no Brasil e essa relação PT, Bolsonaro, essa divisão, essa polarização no Brasil que está ocorrendo de forma muito mais forte, porque assim, para que as pessoas entendam minimamente, antes era PSDB e PT, né, basicamente. E então a polarização existia, mas ela era muito mais leve, porque na verdade PSDB, aqueles partidinhos lá que tinham junto com o PT, que era um partido poderoso no Brasil, eles, na verdade, eles eram um partido só, né? Grosso modo, é um partido só, sem uma ideologia bastante destacada, né? E com a chegada do Bolsonaro, houve um racha, né, muito claro entre o que é pessoas de esquerda, que tem uma percepção mais de esquerda na política e na economia, e de direita, de uma forma um pouco mais explícita, né? E então, assim, com essa questão toda, com essa prisão do Bolsonaro, quem acompanha sabia que isso ia acontecer. Porque, na verdade, é a luta do PSTB, que é o caso do Xandão. O Xandão, ele é desse partido, ele é envolvido nesse partido, ele foi patrocinado, né, entre aspas, em todas as questões aí que existem, por esse partido, né, que é Alckmin, que é essas coisas todas, né? E então, o que acontece? Qual que é a luta? A luta é para voltar a ter o PT e PSDB novamente, né? De umas formas modernas, diferentes, tal, mas as forças políticas estão lutando para isso. Só que, se você entender um pouco como ocorre as coisas, elas você não consegue ficar no centro, né? A nossa vida seria perfeita se fosse mais centralizada, mas ela não é. Ou ela é de direita, ou ela é de esquerda, ou ela é preta, ou ela é branca, ou ela é... É natural que a vida seja assim, né? E não é diferente na parte política, né? Então, assim, com essa prisão do Bolsonaro, vai ter uma escalada na polarização, né? Essa decisão, ela faz com que a direita fique mais potente, né? Porque é como se fosse prender o chefe, né? Da direita, né? E é o que o Bolsonaro representa, né? O Bolsonaro representa realmente uma força muito grande. E uma comemoração da esquerda, porque para a esquerda, por incrível que pareça, né, isso igualou Bolsonaro ao Lula, né? São dois ex-presidiários, né? sendo que, sendo que é claro, né, que Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, independente se tem alguma coisa, se não tem. Pode ter, eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui, a gente não pode defender porque a gente nunca sabe os profundos. Mas, grosso modo, aí, é mais uma perseguição e todo mundo sabe, né? Até quem é de esquerda aí e vê que... e tem um pouco como se diz, de clareza, tá vendo que existe uma... Pode ter as cagadas, pode ter os erros ali, tudo bem, mas existe uma perseguição também, mas beleza, não vamos entrar em detalhes aqui, né? Isso é para a esquerda, isso é uma visão de vitória, né? Porque é um paralelo o que aconteceu com a Lava Jato, mas nós todos sabemos que a Lava Jato o Lula levou 6 anos para ser preso. Tiveram muitas passagens por juízes, por varas, né, e tal, e também teve delações, teve devolução de dinheiro. Quer dizer, não estamos falando com crianças aqui para ter alguma dúvida sobre a culpa do Lula, né? E beleza, né? Outra coisa que aconteceu também, a credibilidade das instituições, elas são colocadas em prova, porque quando todo mundo percebe que ainda o Bolsonaro teria chance de recorrer ainda tem mais, se não me engano, uma semana para que ele consiga poder provar ainda a inocência, coisa e tal, o Alexandre já pediu a prisão dele. E o Bolsonaro tem um problema que foi lá romper a caixa da tornozeleira, mas veja bem,
a ordem de prisão já tinha sido um dia antes. Então, isso aí, ele romper lá, tentar quebrar a casca lá, a tampa da tornozeleira, não é nada, né? E outro, isso não quer dizer que ele ia fugir, né? Porque dá para entender que ele pode estar bem neurótico, né? Porque pensa na situação do cara, um cara ativo, tal, que vai para cima, vai para baixo, tá com o povo, e agora tá preso dentro de casa, e a mulher dele não tava lá, né? Porque ela tinha ido para, se não me engano, pro Nordeste por causa do PL Mulher, né? Então ele tava meio que sozinho, pirou. Mas isso é uma falta, mas tudo bem, não conta na prisão porque ele já tinha sido, a prisão já tinha saído, né? E isso põe em risco a credibilidade, né? Porque o Xandão, ele tomou a ação meio que solitário ali, mandou, a PF executou, né? Uma outra coisa que pode acontecer também, que são as consequências dessa prisão, né? Uma instabilidade social, né? Com aquele pedido lá da vigília, né, do filho do Bolsonaro, e aí o Xandão computou isso como um risco de desordem, possível fuga, isso também gera uma revolta para as pessoas que estavam lá indo simplesmente para fazer uma oração, para rezar, né, para compartilhar uns momentos difíceis que o Bolsonaro está passando. E o Alexandre vai e coloca isso. Então, o que acontece? Acaba gerando aí uma revolta dessas pessoas que são muito próximas, né? E uma coisa que eu percebo, eu acompanho muito algumas postagens, alguns vídeos sobre Bolsonaro, e quando você vai nos comentários, você vê muitas pessoas lá falando sobre Deus, né? Que Deus vai salvar, que é isso e aquilo. Isso mostra que as pessoas que acompanham o Bolsonaro muito de perto são pessoas religiosas, muito religiosas, né? A ponto de misturar a religião com política, né? Colocar Deus como que vai salvar e coisa e tal, mas só que na realidade, a questão da fé das pessoas e política, elas não se casam, porque a política, ela trabalha de um ponto de vista mais concreto, e a religião, ela é mais subjetiva, a fé é de cada um. Eu tenho fé numa religião, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé num santo, tal, e isso é subjetivo, cada um tem a sua própria fé, né? Então, quando eu vejo que nos comentários de postagens do Bolsonaro, de vídeos sobre ele, coisa e tal, ele chega em cidades, coisa e tal, isso tem muitas pessoas muito religiosas. E então, quando eles estavam dispostos a ir lá para fazer uma oração, para ficar na vigília lá, até porque a saúde do Bolsonaro que realmente está complicada, né? E ele é preso por causa disso, isso gera uma comoção muito mais forte em pessoas que são religiosas e pessoas que têm uma tendência a serem mais precisas e mais. Eu não queria dizer fanática, tá? Eu não quero dizer fanática, mas elas são mais focadas nisso, até por causa da fé. A fé faz com que você fique focado na sua fé e acredite e desenhe o seu mundo através dessa percepção da fé, beleza? Uma outra questão que vai vir aí com as consequências da prisão preventiva de Bolsonaro é um impacto no processo judicial, né? A prisão tinha como eu disse no começo, tinha um espaço ainda para negociar, né? Ele poderia ter ainda uma possibilidade de negociar isso, que nós sabemos que seria impossível, porque o Alexandre não quer Bolsonaro livre de jeito nenhum, né? Então, essa questão com o STF trouxe uns desdobramentos diferentes para a lei, no caso da posição do Bolsonaro, né, muito mais em cima. Então, assim, eles não terão espaço para negociar mais isso, né? E outra coisa também, a última, é a repercussão internacional. As pessoas, a informação tá indo muito rápido, foi muito rápida, né? Ela explodiu rapidamente. O caso do Eduardo está nos Estados Unidos, então ele é o porta-voz do Bolsonaro em outro país, então essa informação ela vai muito rápida, né? Ela corre muito rápida. Então isso vai trazer o quê? Isso também traz uma insegurança para quem está de fora, para investimentos, para coisa que caia na economia, né? Não só na política, vai para a economia, mas o fato de ter uma repercussão mundial, isso aí, porque veja bem, quantos
presidentes você vê preso, né? Quantos? Difícil, são poucos, uma coisa aqui, uma coisa ali. E quando acontece isso, isso como se diz, é um negócio muito grave, né? Porque expõe uma insegurança do país, né? Do país inteiro. Então, quando nós temos ali um ex-presidente preso, isso gera notícia no mundo inteiro naturalmente, né? Como foi com o caso do Lula e agora com o Bolsonaro, né? Então, são esses pontos que a gente pode começar a observar como consequência dessa prisão um pouco imediata, com a justiça, colocando a justiça em xeque, porque, né, por mais que a gente possa ter o lado, eu sou esquerdista, então eu acho que o Bolsonaro tem que estar preso mesmo, que aquilo ali foi uma tentativa de golpe, tudo bem, quem tem essa percepção, a realidade é para cada um, e quem também não é de esquerda, que é de direita, e vê isso como uma opressão, uma questão de tirar o Bolsonaro do jogo e coisa e tal, né? Então são essas consequências que a gente vai ver, vão refletir na população de uma forma geral, pessoas de direita, pessoas de esquerda, um contra, um a favor. Então tudo isso vai fazendo uma bagunça. Você pode perceber, para mim que acompanha direto economia, política, eu trabalho em casa, então eu tenho tempo para ficar ouvindo, às vezes estou trabalhando e estou ouvindo, às vezes eu estou assistindo, e agora com o canal também, então eu estou estudando, estou acompanhando, eu preciso desse material para poder discutir alguma coisa aqui no canal, né? Então eu estudo também isso daí. Estudo economia já há bastante tempo, por autodidata, já tem 5 anos que eu estudo economia, um pouco mais que eu me interesso, mas assim, sentar para estudar, para ler alguma coisa ou para ver um vídeo sobre, tem 5 anos, né? E eu percebo que o Brasil, ele está bastante bagunçado, sabe? As pessoas estão cada uma para um lado, um pouco perdidas, porque se você acompanha mídia tradicional, Globo, Record, você tem uma percepção de mundo. Se você acompanha alguns canais no YouTube, você tem outra percepção de mundo. Se você acompanha um pouco mais o internacional, você tem outra visão de mundo. E isso faz com que a nossa sociedade fique um pouco desunida, né? Meio que cada um tem sua bolha, nós entendemos hoje que estamos em bolha, e eu acho que o fato de você estar numa bolha, de eu estar numa bolha, de o outro estar numa bolha, não é ruim, porque eu prefiro estar em bolhas distribuídas, descentralizadas, com informações descentralizadas e distribuídas, do que numa mídia centralizada, aonde é muito mais fácil você manipular. Se você só tem um ponto, se você só tem uma caixa d'água para a cidade inteira, uma gota de veneno que você põe lá, você mata a cidade inteira, entende? Então, se você tem diversas caixas d'água, se você pôr veneno em uma, você vai atingir um grupo de pessoas e não a cidade inteira. Então, assim, os riscos são diferentes quando você tem bolhas descentralizadas, distribuídas, quando você tem uma bolha centralizada, que era o caso do Brasil há 10, 15 anos, para ser melhor. De 2010 para trás, as nossas informações eram muito mais centralizadas, né? Então, esse como eu falo, né? Aqui é um canal de reflexão, é um canal de opinião, de reflexão. Eu nunca trago uma informação precisa, porque assim, nós não precisamos ter uma informação precisa nesses casos, nós precisamos ter geração de ideias, buscas, né? Buscar. A gente nunca pode pegar uma informação e falar, essa aqui é a verdade, acabou. Não podemos ser assim. Porque quando você escolhe uma informação, você se fecha para todas as outras. Então, a minha ideia sempre é um canal de opinião, onde deixa a opinião aberta. Eu me considero uma pessoa livre pensador, então nós podemos sempre estar buscando. Devemos sempre estar buscando informação, indo atrás de informações novas. Pega um pouco aqui, isso aqui serviu para mim, isso aqui não serve, isso aqui serve. Dessa forma, a gente fica um pouco mais antenado no dia a dia, e nós precisamos disso, porque a informação é muito rápida, né? Hoje em dia, a informação descentralizada é muito rápida. O que era fato ontem, hoje já é uma outra história, já é um outro acontecimento. Então, é importante a gente ter esses canais que trazem informações descentralizadas, né, que faz você refletir um pouco fora da caixa, refletir um pouco fora das suas lógicas, dos seus pensamentos. Isso aqui é uma ideia que eu posso pensar. Isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu posso ir atrás, buscar. Então, esse é meu papel aqui. Espero
está cumprindo, né? Gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, né? Não custa nada. Isso ajuda o YouTube divulgando mais, né? Trazer mais pessoas para o canal, para entender mais, para ver mais, beleza? Deixa o like, deixa aí a sua inscrição, beleza? Valeu, obrigado, até a semana que vem. Fui!